você via o amor? Nossa, eu passei por várias fases, assim. Eu tive fases de não acreditar, de falar assim, não, isso daí não é pra mim, não. Porque o relacionamento dos meus pais nunca foi um relacionamento modelo. Hoje eles estão separados. Se separaram há pouco tempo, acho que tem uns 2, 3, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Ficaram juntos 30 anos, né? Então, era aquela relação muito conflituosa mesmo de duas pessoas que só estão juntas por pura obrigação, né? Dependência financeira, etc. Então, essa primeira infância, que eu acho que é quando a gente aprende muita coisa que leva muito pra frente, eu tinha essa ideia errada de amor. Então, era briga e depois de muita briga, um pouquinho de paz. Então, isso são coisas, inclusive, que hoje, né, eu levo totalmente pra terapia. Exatamente. Então, durante muito tempo eu falava, não, imagina, esse amor romântico, isso não existe. Em contrapartida, eu sempre fui a louca das comédias românticas e não sei o quê. Então, aquela fase de adolescência ali, né, de você começar a imaginar como seria uma relação pra você, de família de margarina, eu fui sendo inundada. E aí eu ficava nessa dualidade. Eu queria muito ser a romântica da história, mas por outro lado vinha aquela, não, mas isso daí não existe, então deixa quieto. E aí acho que por muito medo de sofrer também e tudo mais, eu vivi muito mais nesse lado, de desacreditar do amor em si. Até que chega, né, aquela fase de todo mundo fica pegando todo mundo, nanana, passa, e aí eu entrei na fase de começar a namorar. Então, eu fui começar a namorar tarde, acho que meu primeiro namorado eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. E aí, sempre namorei pensando mesmo em relações... Isso, em casar, em ter ali uma construção de família. Mas as coisas não acontecem muito bem ali, como a gente imagina, né? Então, vivi algumas relações intensas até um relacionamento que foi o mais impactante para mim, vamos dizer assim, onde toda essa minha ideia de família, de relacionamento feliz, foi meio que por água abaixo. E isso determinou muito pra mim. Eu tinha 20, devia ter uns 24, 25 anos mais ou menos, quando isso tudo aconteceu. Então, ali foi uma coisa que eu dei uma estagnada. Ali, com uma cabeça já mais adulta, eu falei, não, acho que isso não é pra mim. Tanto que dentro do programa, eu brinquei. Eu falei, eu já dizia pras minhas amigas que eu ia ser a velha dos gatos. Né? Eu ia ser a tia dos gatos, eu ia ser a que traz os brinquedos pros sobrinhos. Você tinha desistido do amor. Tinha dado uma desistida. Tinha dado uma desistida. E aí, tava só... Não vivendo para isso e nem vivendo triste por conta disso. Só tinha... Nem procurando, nem fugindo. Exato. Só tinha deixado ali um pouco de lado. Até que, quando surgiu essa questão, né, do programa e tudo mais, eu me vi exatamente nesse lugar. Eu falava, bom, tô sozinha, tenho esse desejo que de certa forma, eu dei uma segurada durante um tempo. Quando eu fiz 30, não sei, assim, se isso é real, se não é, mas pra mim, né, deu um twin na minha cabeça ali, assim. Eu tive essa crise dos 30, não chamo de crise, mas eu tive essa questão de, 30 anos, caraca, né? Tipo, é um marco. Pelo menos pra mim foi todo mundo fica meio reflexivo. Super. Aniversário, seja pra fazer 22, 25, sempre me deixou, tipo, boladona, fazendo aquele balanço da vida. Saldo do ano, né? Isso, exatamente. Fechando a conta, Fechando ali, sabe? O que eu tô Inventário. fazendo? O que eu tenho até então? Exato. E aí, com 30, essa coisa, tipo, deu uma pesada. E aí, eu resolvi justamente isso. Abraçar um pouco mais do que eu realmente senti, do que eu realmente queria. E deixar de lado essa questão do que eu não queria muito conviver dentro de mim, sabe? Porque acho que durante um tempo, quando eu fui morar sozinha, né, bater ali no peito e falar, não, eu me aguento, eu me banco, então eu me basto. Eu me basto, eu não preciso de mais nada. Só que, por outro lado, tinha alguma coisa ali escondidinha que falava, não, cara, não precisa ser assim, sabe? Não precisa ser 8 ou 80, tem um meio termo. E aí, quando veio a oportunidade do programa, eu estava justamente nesse caminho do meio termo. E falei, bom, tô sozinha, tô solteira, né? Enfim, se tem um lugar onde, teoricamente, pessoas estão com o mesmo propósito, é lá. Então, por que não? Vamos tentar. Você já queria participar de outro reality na sua vida? Meus amigos sempre brincaram muito com a questão do Big Brother. Sempre. Eu tenho uma amiga que ela me chama de futura ex... Agora não mais, ela me chamava de futura ex-BBB. Era o mote dela. Então, assim, sempre Quem pensei disse nesse que não sentido. mais, né? Pois
é. O pessoal do Twitter adora isso. E aí, assim, tinha isso, mas eu nunca passou pela minha cabeça, vou participar de um reality show de relacionamento. Mas também nunca tinha falado, não, se acontecer, não vou fazer, jamais, sabe? Eu não sou muito de cortar coisas, isso eu não faria. E aí, foi nessa situação que eu acabei caindo no reality, assim. Como você explicaria o casamento às cegas pra quem nunca viu nada sobre isso e nem tá... Pra quem tá fora do mundo, que não escutou sobre isso? Eita! Meu Deus! Olha, imagina assim, um monte de mulher querendo casar, né? Pelo menos em tese. Um monte de homem querendo casar, mas eles não vão se ver. Eles só vão conversar. No meio disso vai ter uma parede. E aí, se rolar ali uma conexão... Uma sinergia ou uma ilusão, de repente... Vai trocando, todo mundo vai se alternando, é isso? Na primeira fase, Nessa primeira sim. fase. Primeira fase, todo mundo fala com todo mundo. Você chegou a conversar com todos? Sim, todo Um por um. mundo. Todo conversou mundo com fala com todo mundo. Os 16... Nossa, já nem lembro. Os 16 16 meninos conversaram com os 16 meninos. Tipo Então você speed tem, dating. você tem a chance de conhecer todos mesmo, todas Sim. as possibilidades ali dentro. Sim, só que é muito rápido, né? Então, assim, a pessoa entra... Nesse "Oi, tudo primeiro bem?" dia é mais rápido. Muito rápido. A gente não tinha noção. Hoje, escutando entrevistas, né, do pessoal e tudo mais, eu cheguei a saber que são 15 minutos. Então, eram 15 minutos. Mas não parecia 15 minutos. E você imagina, era o primeiro dia de gravação. Então, tá todo mundo nervoso. Ansioso. Ai, meu Deus, aquela coisa toda. E vai, troca, tem que sair, despede. Então, você entra assim. No primeiro, eu entrava e começava a rir. Tipo, ai, meu Deus, que legal. Todo mundo trocando, ela tem que sair embora. E nem falou direito com a pessoa. Aí, no segundo, você já ficava mais esperto. Oi, tudo bem? Começou o nome de onde você é? De repente, você tava falando, correndo, acelerado. Você já foi com as perguntas na cabeça que você ia fazer pra pessoa? Eu tinha as perguntas chaves, assim, né? De coisas importantes pra você. Então, assim, eu perguntava, óbvio, né? Nome, idade, de onde a pessoa era. Eu perguntava signo. Eu fiquei com uma louca dos signos, mas é porque realmente eu perguntava signo, perguntava se gostava de pet. Profissão. Ela captua, né? Exatamente. E aí a pessoa que fala que não gosta de pet, Não é um sujeito... Bom sujeito não é. bom sujeito não é, exatamente. Então já te eliminaria, né? Mas isso, e aí depois entrava no assunto de família. Só que muitas vezes nesse speed dating, nesse primeiro dia, você não chegava a Acabou no perguntar. signo. Chegava no signo e acabava. Ou nem isso. Às vezes você começava a falar da profissão, aí a pessoa se empolgava falando da profissão dela, você da sua, e gente, então tem que despedir. E muitas vezes você pode nem... Muitas vezes, né? No segundo dia, às vezes você nem conversou com essa pessoa mais. O que você tava na cabeça, assim, do cara, entre aspas, ideal, né? Porque não existe isso de ideal, mas o que você queria que tivesse esse cara? Qual que era o seu checklist, assim? Eu acho que, assim, uma das perguntas que eu fazia, e que era muito importante pra mim, era o que era um relacionamento pra pessoa. Então, assim, eu esperava muito a resposta de companheirismo, de construção, de estar lado a lado ali, porque não podia perguntar característica física. Primeira coisa. Não podia perguntar. Então, isso já eliminava, né, qualquer essa questão física, não podia. Então, você tinha que realmente conhecer a pessoa mais profundamente. E aí, como que você vai chegar no primeiro dia e falar assim, então, me fala o que é um relacionamento pra você? Né? A própria pessoa do outro lado começa a gaguejar, porque ela não tá esperando esse tipo de pergunta. Né? Mas o relacionamento... Quais são suas intenções comigo? Exatamente. E assim, hoje, lá dentro, não. Lá dentro eu realmente achava que isso rolava. Mas hoje, olhando pra trás, eu falo, cara... Até parece que as pessoas, né, que a gente ia ser 100% sincero mesmo, porque tava todo mundo ali sob pressão, né? Tudo muito novo para todo mundo. Muitas vezes a pessoa começa a gaguejar e não sabe o que responder, não é porque ela tá de má intenção, é porque realmente pegou de surpresa ali. Sim. E era Tá tudo, gravando, tá cara. gravando e trava e que às vezes quer impressionar muito e de repente, se num primeiro encontro normal já é como imagina num primeiro encontro dentro de um programa sem ver a pessoa que tá do outro lado. E você achou que você tava indo bem nas respostas? Não. De ouro que não. Tanto que no segundo dia... Nem sei se eu posso contar isso, mas acho que não tem problema, não. No segundo dia, a gente soube, né, que assim, ó, a partir de agora vai diminuir um pouco o número dos dates, né? Então, assim... Nessa hora, vocês já começavam a selecionar ou ainda não?
A gente fazia uma espécie de ranking. Uhum. Mas nesse segundo dia, essa primeira seleção já era com base nas escolhas? Ou ainda não? Porque depois Eu vocês foram acredito se que escolhendo, sim. ok. Sim. Mas no início, já, desde o primeiro dia, você já respondeu quem tinha te interessado? Sim, Ah, tá. desde o primeiro dia.